Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês índices de vegetação. Primeiro, vamos dar uma olhada nos valores de brilho que a gente tem nessa imagem aqui. Essa é a nossa área de estudo, que é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, é uma composição colorida que está usando as bandas do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, que são as bandas, respectivamente, 4, 8 e 12 do Sentinel-2. Essas imagens são imagens com nível de processamento L2A, ou seja, a gente tem aqui reflectância de superfície, isso é, além da gente ter reflectância, essa reflectância foi corrigida de efeitos de espalhamento e absorção atmosféricas e também foi corrigida de efeitos de topografia. Essa última correção, ela não ficou muito boa para essa região, né? Para a região da Chapada dos Guimarães, como a gente pode ver aqui. Deixa eu voltar o zoom aqui. Se a gente olhar no paredão aqui, ó, da Chapada, a gente percebe que tem uma supercorreção, né? Desses valores aqui. Isso aqui é causado pelo método de correção de efeitos de topografia lá do algoritmo do Sentinel. Como que eu sei disso? Porque se eu fizer a mesma composição colorida utilizando imagens com nível de processamento L1C, ou seja, imagens de reflectância no topo da atmosfera, olha lá, eu não tenho esse problema, né? Então eu tenho a sombra aqui, nessa área de chapada, que acabou sendo sobrecorrigida pelo algoritmo do Sentinel. Mas isso é um assunto para a gente ver em profundidade num outro vídeo, tá? Vamos dar uma olhada nos valores que a gente tem aqui. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vamos clicar aqui, por exemplo, nessa região aqui, que é uma região de queimada, tá? Essa região toda aqui é uma cicatriz de área queimada. Então, o que que a gente tem aqui nessa cena? A gente tem uma vegetação de grande porte, que corresponde aqui à mata ciliar, em geral. A gente tem a vegetação mais baixa, que é a vegetação típica de cerrado. A gente tem áreas de solo exposto e áreas de pastagem mecanizada aqui em cima. E a gente tem também áreas em que ocorreram incêndios, essas áreas bem avermelhadas aqui, além de algumas nuvens que estão por aqui, ó, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu cliquei nessa área aqui, nessa região onde ocorreu um incêndio, e vamos dar uma olhada nos valores que a gente tem, ó. 3.087 para a banda do infravermelho médio, 1.662 no infravermelho próximo e 1.078 para o vermelho. Então a gente percebe uma reflectância crescendo do vermelho para o infravermelho médio aqui naquele pixel em que eu cliquei. Vale lembrar o seguinte, essas imagens elas estão escaladas por 10.000. Então a reflectância está multiplicada aqui por 10.000. Em geral, essa reflectância varia de 0 a 1, mas eu já vou explicar isso já já para vocês. Bom, não tem problema nenhum, a gente pode muito bem utilizar a calculadora raster para dividir esses valores todos por 10.000, ou no nosso caso, também não faz diferença nenhuma se a gente trabalhar com esses valores escalados em 10.000 dessa maneira, tá? Então o que a gente tem aqui é que para aquele pixel que eu cliquei, a reflectância aumenta em direção aos maiores comprimentos de onda. Mas será que proporcionalmente, será que a cor que eu estou vendo aqui, ela guarda essa proporção? Então se a gente olhar aqui, ó, para a banda 4 a gente tem 136, depois 50 e 255, 50 para verde e 255 para vermelha. Então a gente não tem essa proporção preservada. Isso porque, se vocês se lembrarem, nos meus ajustes, nas minhas configurações, eu deixei marcado que como default
que toda vez que eu importasse uma imagem, eu atribuiria a essa imagem com um mapa de cores em tons de cinza equalizado, tá? Então essa equalização ela acaba fazendo com que eu não tenha essa proporção preservada entre as reflectâncias das três bandas aqui. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a cor que a gente está vendo aqui, na verdade, não corresponde à proporção de reflectância que a gente tem nos nossos dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser corrigir isso aqui. Então, vou aqui em console e vou abrir aqui a ferramenta de gerenciamento de cores de rasters, que é r.colors. Aqui nessa ferramenta, eu vou selecionar aqui as minhas bandas. A banda 4, a banda 8 e a banda 12. E eu vou remover o mapa de cores que estava com elas aqui. Então, vou executar. Ele já terminou o comando, removeu o mapa de cores. Isso aqui é o mapa default do GRASS, tá? Então agora eu vou desselecionar aqui a função remover e vou selecionar um mapa de cores aqui que eu julgo apropriado. Vou colocar só cinza e vou executar. Aí. Perceba que agora, se eu vier aqui e fizer a inspeção dos valores, ó, olha aí. Eu tenho então 3.417, 1.883, 1.275. Então, de novo, naquele pixel da área queimada, eu tenho um aumento de reflectância do menor para o maior comprimento de onda. Vamos ver se isso acaba também se reflete nas cores, na combinação das cores. Eu tenho 19, eu tenho 31 e eu tenho 61. Então eu tenho aqui agora as minhas cores preservadas, né? A proporção entre as três bandas preservadas. Eu tenho aqui, claro, uma imagem com baixo contraste. Eu posso melhorar esse contraste usando a ferramenta de contraste aqui do GRASS, que é o image. Não é image, é colors enhance, que é o contraste de cores. Então aqui vou selecionar aqui a banda que eu quero no meu canal vermelho, que é a banda 12, a banda que eu quero no meu canal verde, que é a banda 8, e a banda que eu quero no meu canal azul, que é a banda 4. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa caixa aqui, ó, preservar cores relativas e ajustar apenas o brilho. E vou deixar aqui a opção de 98% na saturação. Isso quer dizer o seguinte, 2% dos pixels mais à direita, no final, na cauda direita do histograma, vão ser saturados, e 2% dos pixels na cauda esquerda do histograma também vão ser saturados. Vou executar. Terminou. Vamos atualizar aqui a nossa imagem. Aí. Então a gente tem uma imagem com um contraste, né, melhor, mas que ainda mantém, tá, a proporcionalidade de valores entre essas bandas. Então, essa é a primeira coisa que a gente não precisa exatamente fazer, mas é ideal para a gente poder observar melhor, né? Tentar fazer a interpretação visual do que está na nossa cena aqui. Isso aqui vai ser importante depois, lá para frente, quando a gente for fazer classificação de imagens. Tá?
Vou fechar aqui essas ferramentas. E agora a gente pode partir, né? Primeiro, vamos dar uma olhada nos valores de brilho que a gente tem para essas três bandas. Eu posso usar aqui, ó, lá no console e rodar aqui a ferramenta de informação para a gente dar uma olhada nessas três bandas, como que a gente tem aqui os valores mínimos e máximos de reflectância. Vou começar aqui pela banda 4, vou executar, vamos dar uma olhada aqui no relatóriozinho. Olha lá, então a gente tem o valor mínimo 240, valor máximo 5.362. Ok, está dentro do range 0 a 10.000. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a banda 8. Aqui para a banda 8, a gente tem 413 e olha lá, 13.440 é um valor maior que 10.000, né? Ou seja, é uma reflectância maior do que 1. Isso pode acontecer em algumas ocasiões, a gente já vai comentar sobre isso. Vamos dar uma olhada então na próxima banda, na banda 12. Tenho aqui, ó, 296 e 6.773. Então, na banda 8, que é a banda do infravermelho próximo, eu tenho valores maiores que 10.000. Vamos ver onde que estão esses valores, tá? Para ver se isso são valores que fazem sentido estar aí nessa imagem ou não. Vamos pegar a calculadora. E vamos construir uma máscara para a gente ver quem são os pixels da banda 8 que tem valor maior que 10.000. Então, o nome da imagem de saída aqui eu vou chamar de pixel 8. Pixel da banda 8. Qual vai ser a minha expressão? A minha expressão é a seguinte. Eu vou precisar de uma expressão condicional, né? Se o valor do pixel for maior que 10.000, eu vou atribuir um valor para essa máscara, vamos chamar assim. E se ele for menor que 10.000, eu vou deixar esse pixel, eu posso deixar esse pixel como sendo nulo, tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa expressão aqui. Vamos procurar a expressão, ó. Vamos colocar aqui, ó, if, tá? Então a gente tem aqui, ó, se x, a, se não, b. Então é essa expressão que a gente vai usar. Então, se o quê? Se a nossa banda 8 tiver valores maiores do que 10.000, o que acontece se isso se verificar? Vamos colocar um valor aqui como sendo, vamos atribuir 1.000 para esse valor. E se ele não tiver valor maior que 10.000, vamos colocar aqui um valor 100 para a gente fazer a distinção entre, para a gente conseguir perceber bem quais são os pixels que têm valores acima de 10.000. Vamos executar isso. Ó, terminou. Então, veja lá, a gente já tá vendo, a gente já consegue enxergar que tem alguns pixels aqui e pixels aqui com valores acima de 10.000. Tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Dei um zoom ali. Olha lá o nosso pixel solitário ali, né? Se eu olhar lá nos layers e selecionar aqui a nossa composição para pegar qual é o valor aqui,
desse pixel? Vamos ver. Olha lá. Então a gente tem um valor aqui como... bom, aqui ele não pegou, né, esse valor não é acima de 10.000, não, é assim aqui, 12.176, ó. É um pixel isolado aqui, né? Pode muito bem ser um ruído, tá? O que a gente pode fazer é tirar essa máscara e deixar ele desenhar. Olha lá, é um pixel bem naquela região de chapada onde a gente percebeu que teve uma sobrecorreção do algoritmo do Sentinel. Vamos dar uma olhada nos outros. Os outros estão mais embaixo aqui, ó. Vamos dar uma olhada nas imagens originais. De novo, o que a gente tem são pixels sobrecorrigidos. Então, isso aqui, na verdade, é um... A gente pode encarar isso aqui como sendo um ruído, né? Ó, olha lá, tá vendo? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode anular esses valores aí da imagem, tá? Usando a mesma calculadora raster, usando o mesmo raciocínio, eu posso fazer com que esses pixels se transformem em pixels nulos, tá? Vamos fazer isso. Vamos modificar essa banda do infravermelho próximo aqui. Então, eu vou chamar isso aqui agora de B08 mod, porque ela foi modificada, é a banda do infravermelho próximo. E qual vai ser agora a minha lógica, né? Se a banda 8 for maior que 10.000, eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar esse valor, aliás, não vou forçar esse valor, eu vou fazer ele virar nulo. E se ele não for maior, eu não preciso, na verdade, desse if com três parâmetros, né? Eu posso vir aqui e usar só o if com um parâmetro, né? Vamos lá, ó. Se x, é isso que eu quero, ó. Então, se banda 8 for maior que 10.000, o que que eu quero que aconteça com esse pixel? Eu quero que ele vire um pixel nulo. Vamos executar. Bom, fez, corrigiu. Nossa imagem está aqui, só que ela está sem mapa de cores, né? Ó, banda 8, mod. Então vamos associar um mapa de cores para ela aqui. Selecionar aqui a minha banda 8 modificada. O mapa de cores que eu quero é cinza. Terminei. Bom, na verdade, vamos ver aqui por que que ele ficou cinza aqui. Não, cliquei no mais. Ah, entendi. Então, na verdade, eu preciso mesmo daquelas três condições, tá? Não vai adiantar ser uma condição só. Então, vamos lá, vamos refazer. Então, aqui, vamos lá, vamos usar aquele... Vamos lá. Se
minha banda 8 for maior que 10.000, eu quero que ela receba um valor nulo. Se não, eu quero que se mantenha o valor da banda 8. Ó. Eu vou manter o mesmo nome, então vou colocar aqui a permissão para sobrescrever os arquivos. Tá? Vamos executar. Vamos lá no nosso mapa de cores. Banda 8 modificado. E vamos colocar aqui tom de cinza. Ok. Então agora a gente tem nossa imagem corrigida, sem aqueles valores acima de 10.000 que a gente está associando aqui como sendo um ruído. Bom, antes da gente sair calculando, né, o que é um NDVI, vamos ver primeiro o que é uma reflectância, né? Porque o NDVI é baseado em imagens de reflectância, tá? Então vamos dar uma olhada lá. A reflectância, ó, é o fluxo, é a razão entre o fluxo radiante refletido e o fluxo radiante incidente. Isso aqui é uma definição genérica de reflectância. Veja que eu não estou especificando aqui nem o ângulo de imageamento, os ângulos de imageamento e nem os ângulos de iluminação. Então eu estou considerando aqui todo o hemisfério superior do alvo. E, portanto, essa reflectância é uma reflectância hemisférica. Tá? Bom, o que acontece na prática, no sensoramento remoto? A reflectância de sensoramento remoto ela é dada por essa equação aqui. Tá? Então a gente tem que o fluxo refletido é a radiância registrada no sensor em unidades de watts por metro quadrado por esteroradiano por micrômetro. A gente tem aqui uma compensação da variação da distância média entre a Terra e o Sol ao longo do ano. E a gente tem esse π sendo multiplicado aqui pelo seguinte, eu estou assumindo que essa radiância ela é lambertiana, então eu estou integrando o ângulo sólido em todo o hemisfério superior desse alvo. A integral do ângulo sólido do sensor em todo esse hemisfério superior do alvo vai ser igual a π. Aqui embaixo o que a gente tem é a irradiância. Nesse caso aqui, a irradiância solar média no topo da atmosfera, porque a gente está vendo reflectância no topo da atmosfera. E a gente tem aqui uma compensação pelo cosseno do ângulo zenital solar, tá? Que é dado por esse θ aqui. Então, o que acontece? Na prática, eu tenho maneiras diferentes de medir L e E, ou seja, radiância e irradiância. A minha radiância, ela depende da geometria divisada. Aqui eu estou assumindo que o meu alvo é lambertiano, por isso que eu estou multiplicando por π. Mas se ele não for lambertiano, como no caso de encostas, né, que eu tenho uma reflectância não lambertiana, que é o que acontece, por exemplo, lá na Chapada, o que eu vou estar fazendo é integrando essa reflectância não lambertiana em todo o hemisfério superior do alvo. E o que acontece? Enquanto isso, a irradiância é medida numa superfície plana. Então eu posso acabar tendo um valor de radiância maior que de irradiância. E isso vai fazer com que a minha reflectância tenha valores maiores do que 1. Eu vou deixar na descrição um material que vocês podem usar como referência para entender melhor todas essas definições de reflectância. Tá? Bom,
Dito isso, vamos dar uma olhada então agora, né, nos índices de vegetação, tá bom? O índice de vegetação, ele é uma quantidade que me dá uma ideia relativa sobre o vigor da vegetação. Então, esse índice, a ideia é a seguinte: quanto maior for esse índice, mais saudável está a minha vegetação. O índice mais simples que existe, que é o chamado razão simples, é dado por essa funçãozinha aqui, ó. É a razão entre a reflectância no infravermelho próximo e a reflectância no vermelho. Bom, qual que é o raciocínio por trás disso, né? Por que se escolhe isso? Se a gente olhar aqui para as curvas de assinatura espectral de alguns alvos, vamos pegar aqui a vegetação. Essa aqui é a curva de reflectância espectral da vegetação. Aqui a gente tem no eixo X o comprimento de onda em micrômetros, variando aqui. Eu tenho a faixa do azul, verde, vermelho, e depois no infravermelho próximo. Aqui eu tenho reflectância percentual. Então a gente percebe o seguinte: na banda do vermelho, essa reflectância ela é relativamente baixa. E na banda do infravermelho próximo, essa reflectância é relativamente alta. Se, olha só, se eu traçar uma linha aqui, ó, tá, na resposta do infravermelho próximo, e uma linha aqui na resposta do vermelho, da banda do vermelho, né? Então eu tenho essa separação aqui, ó, bem grande, tá? Então, quando a gente fizer aquela razão dividindo esses valores do infravermelho próximo pelos valores do vermelho, quanto mais sadia for a vegetação, mais fotossinteticamente ativa ela é, então ela está absorvendo mais radiação eletromagnética na faixa do vermelho e do azul, né? Lembrando que nessa região do visível são os pigmentos da planta, né? As clorofilas e os carotenoides que governam a reflectância da planta. E aqui no infravermelho próximo, o que a gente tem é a estrutura celular da planta, né? Basicamente, ou mais acentuadamente, a reflectância no mesófilo esponjoso da planta. Então, quanto mais sadia tiver a minha vegetação, maior é essa diferença aqui. Agora, o que acontece? Se eu tiver com uma vegetação estressada, com algum tipo de problema, eu posso ter uma diminuição na fotossíntese e, portanto, uma diminuição na absorção da radiação eletromagnética na faixa do vermelho, se essa influência ou esse estresse for tal que altere a estrutura celular da planta, eu vou ter também uma diminuição da reflectância aqui, ó, no infravermelho próximo. Então, olha só, essa distância aqui ela vai diminuir. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio por trás daquela razão simples, tá? Então, vamos lá. Pensando aqui, então, eu vou ter sempre, se eu pensar aqui em termos de valores máximos e mínimos, né? Eu posso ter um valor máximo aqui de reflectância. Vamos pensar que eu estou variando aí de 0 a 1 a minha reflectância, tá? Então eu posso ter o valor 1 aqui e 0 aqui. Isso vai ser um problema, né? Dependendo do software que eu estiver usando, eu vou ter que tratar, né? Eu vou ter que prever essa divisão por 0 aqui, porque ela não pode ocorrer, né? No caso do GRAS, toda divisão por 0 vai ser nula, então a gente não precisa fazer um tratamento prévio para isso. Outra coisa, então, quanto maior for esse valor, né, no infravermelho próximo, maior vai ser o valor
da minha razão simples. No nosso caso, a gente tem dados escalonados para 10.000. Então, se eu tivesse 10.000 aqui e tivesse 1 aqui na banda do vermelho, eu teria como resultado dessa razão simples o valor 10.000. Bom, na prática, normalmente a gente acaba adotando um outro tipo de índice de vegetação, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que é dado por essa expressão aqui, ó, a reflectância no infravermelho próximo menos a reflectância no vermelho, dividido pela soma dessas duas reflectâncias aqui. Por que, que é bastante útil esse índice? Porque ele tende a suavizar alguns ruídos multiplicativos causados, por exemplo, pelo espalhamento atmosférico. Tá? Além disso, os valores do NDVI eles vão variar no intervalo de -1 até 1. Então, quanto melhor a vegetação, mais próximo de 1. Valores ali de 1 até 0,5 é vegetação, de 0,5 até 0 normalmente é solo exposto, e valores negativos, normalmente corpos d'água e sombras, tá? Então, bom, visto isso, né, vamos lá para o GRAS e vamos ver como é que a gente vai fazer esse cálculo. Então aqui a gente vai usar, de novo, a nossa calculadora raster. Está aqui nossa calculadora raster. Eu vou chamar aqui, então, de NDVI. E que expressão que eu vou usar? Vai ser o infravermelho próximo menos o vermelho dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Eu tenho que lembrar que o tipo de dado usado aqui, nesse caso, como a gente está trabalhando com imagens digitais, o GRAS entende isso aqui como número inteiro. A gente então vai ter que transformar isso aqui em double ou em float. A gente não precisa de um número com precisão dupla, então eu vou usar só a função float mesmo. Então, como que vai ser a expressão? Eu vou ter aqui um float um float de uma subtração, né, do infravermelho próximo, que é a banda 8, nossa banda 8 modificada, menos a banda do vermelho, que é a nossa banda 4, dividido de novo por um float aqui, que vai ser a banda 8 modificada mais a banda 4, tá? Vamos executar então. Calculou, e aí a gente tem o nosso, o nosso NDVI. Tá? Deixa eu minimizar isso aqui. Agora vamos dar uma olhada, vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui o nosso mapa de cores. O GRAS tem um mapa de cores para NDVI já pré-concebido, tá? Vamos lá, mudar o nosso mapa de cores. Vou colocar aqui o nosso NDVI e aqui, na hora de definir, a gente vai definir aqui, ele tem um mapa chamado justamente NDVI aqui, ó. Vamos executar. Tá em nosso NDVI, vamos colocar aqui uma legenda.
o nome do raster, do mapa raster, né? Que eu quero a legenda e tá aqui. Vamos mudar aqui a cor do número para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui branco. Ok, então a gente tem aqui, ó, valores próximos de 1, né? São vegetação verde sadia. A gente tem esses valores mais baixos aqui, ó, entre 0 e 0,3, que tem essa tonalidade mais amarelada aqui, que é solo exposto, corresponde a algumas regiões aqui, ó, de solo exposto, né? E abaixo disso a gente tem o que seria sombras e também água. A gente pode dar uma olhada aqui, né? Clicar em alguns valores aqui para perceber o valor do NDVI, né? Ó, então aqui, ó, 0,2. A gente aqui nesse caso não tem nenhum valor negativo, né? A menos que seja muito pequeno. Aqui ele não variou aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos pegar ó, essa região mais clara aqui. Ela está próxima aqui de 0,22. E eu poderia fazer também aquela razão simples, né? Eu posso vir aqui, vamos fazer lá, vamos chamar de razão simples, SR, Simple Ratio, que vai ser nada mais do que o infravermelho próximo dividido pelo vermelho, né? Então eu vou apagar aqui, ó, a banda do vermelho e vou apagar aqui a banda do infravermelho próximo. Então eu tenho infravermelho próximo e dividido pela banda do vermelho. Aí. Vamos mudar também o mapa de cor dele. Vamos colocar aqui. Deixa eu achar ela aqui onde ela está. Fechar. SR, vamos abrir de novo. Aqui, apareceu. SR, vamos definir aqui uma escala, né? Vamos pegar aqui essa escala aqui, ó, BCYR. E vamos adicionar a legenda aqui. Remover essa legenda, porque é da outra imagem. Aqui a gente já tem SR, né? Então, vamos dar OK. Mudar de novo aqui a cor dos números, para ficar mais fácil da gente ver. Pronto, é isso. Então aqui a gente tem a nossa razão simples, né? Os maiores valores vão tender ao vermelho, né? Então a gente tem maiores valores aqui nas regiões de mata ciliar e os valores menores vão tender ao azul. Lembrando que eu vou deixar também na descrição do vídeo um link com o passo a passo, um link para um arquivo com o passo a passo de tudo isso que eu fiz aqui agora. Então é isso, pessoal.